Bom dia, Fábio Renner. Como é que Bom tá as dia a coisas todos. aí? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo na santa paz. Que bom, fico feliz por isso. E o assunto hoje chama-se priapismo. É isso? Pri- Priapismo. O Priapismo. que é isso, doutor Rafael? Que o nome é. Assim, não é claro quando se pronuncia o nome. O que é priapismo? Priapismo é quando o homem tem uma ereção, Hum, ou seja, fica de pênis duro, e essa ereção não se desfaz. E esse pênis fica duro por mais do que 4 horas. opa. Normalmente o priapismo ele pode ser provocado, é uma doença, né? Hum, Ele pode ser provocado tanto pelo um estímulo sexual, ou mesmo sem qualquer estímulo. Ou seja, o cara acorda de noite, de pênis duro, fica esperando amolecer, né? Dá uma caminhada para ver se dá uma amolecida, dá uma corrida, e nada faz o pênis voltar à posição que a gente chama de detumescência, ou seja, ficar de pênis sim. mole. Mas o que acontece? Isso obviamente é involuntário, como tu disseste, mas é algum tipo de obstrução? O que acontece para ele não voltar ao normal, hein? Bem, existem diversas causas que levam ao priapismo. O que acontece no priapismo? O sangue, quando o homem funciona normalmente, o sangue entra para dentro do pênis e a partir de um determinado momento, ali 30, 40 minutos depois, esse sangue consegue fugir, voltar para a circulação do nosso corpo. Sim. E no priapismo, por devido a doenças, por exemplo, uma anemia falciforme, algum paciente que tenha leucemia, paciente que teve um traumatismo raquimedular, alguns usos de medicamentos tipo antidepressivos, antipsicóticos, mesmo aqueles remédios que a gente usa, que os pacientes usam para problemas de ereção, né? Esses medicamentos, como Viagra, seus assemelhados, ou medicamentos injetáveis no interior do pênis, que é como Caverget, que são remédios utilizados para homens com impotência sexual, Sim. eles podem provocar essa doença do pênis ficar duro e não amolecer. Sim. Tu falaste sobre anemia, só não entendi. Que tipo de anemia pode causar isso? Tu disseste? Anemia falciforme. O que é isso, hein? A anemia falciforme é uma anemia que acontece principalmente em pessoas da raça negra. Né? Eu tenho alguns pacientes que eu acompanho que têm essa anemia e essas hemácias são completamente dismórficas, que a gente chama, não são hemácias com um formato normal. Sim. E elas têm a dificuldade de sair de dentro do interior do pênis após a ereção. Né? Tu vê? Então é uma doença que é bem chata, e quem tem o priapismo, principalmente o priapismo recorrente, é um problema muito chato, porque para se desfazer o priapismo, muitas vezes é só em bloco cirúrgico em algum hospital. Não, eu ia pensar isso aí, deve ser uma coisa extremamente incômoda, desconfortável, obviamente, né? E tem algum tipo de, como é que assim, de complicação de dor, queimação, alguma coisa de sintoma que também acontece paralelamente a isso? O principal sintoma é o pênis duro, extremamente ereto, mesmo depois que transou, esperou o tempo que foi necessário, lá 4 horas, e o pênis tá, aquela parte do corpo do pênis está duro, como se estivesse no auge de uma relação sexual. E esses pacientes, como os corpos cavernosos, que é o que enche de sangue para manter o pênis ereto, eles comprimem o canal da urina, comprimem a uretra, e esses pacientes começam a ter dificuldade para urinar, e a bexiga começa a distender, dá o que a gente chama de bexigoma, dá sintomas parecidos àqueles homens que têm problema de próstata, né? Ou da retenção urinária. Tu vê, gente. Bom, tu falaste sobre medicamentos que são usados, por exemplo, tu falaste no Viagra e os seus assemelhados. O Viagra, qual a função dele? De reter o sangue, por exemplo, no pênis quando precisa da ereção? Como é que funciona? Ele é um estimulador e bloqueador ao mesmo tempo? Na realidade, assim, é um efeito extremamente raro do Viagra, né? É muito mais comum com os medicamentos injetáveis. Mas o Viagra, ele age da seguinte forma. Ele relaxa
a musculatura de dentro do pênis, são músculos lisos. E isso aí, no relaxar, ele facilita a entrada de sangue pelo sistema venoso. O pênis, então, enche de sangue e existe um bloqueio. Quando o pênis está bem cheio, existe uma capinha ali dentro que bloqueia a saída do sangue. Inclusive, tem alguns pacientes que esse bloqueio não se faz adequadamente, e esses pacientes eles ficam com o pênis duro, mas logo depois já amolecem, né? O que a gente chama de fuga venosa, ou seja, o escapamento de sangue durante uma ereção. Mas o Viagra e todos os assemelhados, eles facilitam a entrada de sangue. Bom, o assunto é priapismo, que é ereção involuntária ou demorada ou alongada. Que complicação pode ter isso, doutor? Nós já falamos sobre incômodo, daqui a pouco até o problema de urinar, e daqui a pouco tu tem um problema de ter que procurar uma ajuda médica para poder desfazer isso. Duas complicações que são as mais importantes. A primeira delas, pacientes que têm priapismo e que demoram mais do que 10 horas para procurar atendimento médico, eles vão sofrer de impotência sexual. Por quê? Porque o sangue, como fica parado no interior do pênis, ele deixa de ser oxigenado e ele começa a necrosar os tecidos da volta dele, né? Por falta de oxigênio. E esses homens, eles têm uma frequência muito alta, problemas de ereção depois. E a outra é a necrose, né? Se o paciente não procurou, pode começar a necrosar partes do pênis por essa falta de oxigenação ainda. Eu sempre comento um caso que eu tive de um paciente que me chamaram de uma emergência. O paciente foi mordido por uma aranha da espécie aranha armadeira, que é um tipo de aranha peçonhenta que pode provocar o priapismo. Por quê? Porque além de, obviamente que a aranha não vai morder no pênis, é muito raro, né? Mas ela libera substâncias no ponto onde ela mordeu, e essas substâncias fazem como uma complicação desse veneno, essa ereção prolongada, o priapismo, e que a gente acaba tendo que aspirar o sangue ali de dentro para fazer o pênis murchar e não chegar ao ponto de dar impotência sexual nesses homens. O assunto é interessante a gente conversar, né, doutor Rafael, porque daqui a pouco o pessoal diz, mas que bom ter, né, estou dizendo, que bom ter o priapismo, não sei o quê, que acaba tendo ereção de longa duração, mas o problema não é uma ereção natural, isso aí é uma coisa que decorre de um problema físico, né, provavelmente, ou de uma ação física, ou de uma ação de um veneno, alguma coisa assim, que acaba trazendo esse, aparentemente, problema. O pessoal brinca aqui, tá brincando no WhatsApp, eu quero ter o priapismo por semana, não sei o quê, mas não é bem aí. Quem tem esse problema pode ter recorrente ele mais vezes? Como é que é? Pode ter recorrente, e é um problemão. Sabe que um dos lobos que eu comecei a atender em Camaquã, há mais ou menos 20 anos atrás, eu tive um paciente que me marcou muito, que era um paciente que era conhecido de um colega meu, da época da infância de Camaquã, e esse senhor vinha consultar praticamente uma vez por mês, porque o problema dele é que ele ficava de pênis duro de noite e não conseguia dormir. E obviamente que a esposa dele não queria transar com ele todas as noites, né? Então ele tinha que sair de casa para caminhar, correr, para o pênis ficar murcho. E aí eu comecei a usar medicamentos, porque não é uma coisa comum, né? É um tipo de consulta rara, mas ele tinha uma facilidade de entrar sangue para dentro do pênis e uma dificuldade para sair. E eu acabei usando medicamentos para baixar os níveis de testosterona dele, para diminuir a potência sexual, né? Que na realidade a potência sexual exagerada é um problema para o homem também, porque nem ele se vai se satisfazer, né? Porque vai estar sempre de pênis ereto. E a sua parceira sexual, sua esposa, também não... Ninguém quer uma quantidade muito grande de sexo, né? Não, o assunto é delicado. A gente, de vez em quando, brinca aqui, o pessoal está participando comigo aqui, mas a questão é quem está com problema, o problema acaba dando um atordoamento na cabeça dele, porque, como é que eu vou resolver esse problema, né, doutor? E às vezes a gente tem que entender que, às vezes, o médico é interessante que seja procurado, porque o desconforto, até o problema que se causa, tu falou sobre o problema de bexiga, esvaziamento da bexiga, sobre gangrenar o pênis, se tu não conseguir
levar oxigênio, tem sangue, mas não está rolando o oxigênio junto, né? Então acaba criando mais coisa junto, né? Começa a ter dor, né? Pela isquemia, a dor no priapismo é uma dor bastante intensa, né? Como se estivesse amarrando um dedo, e o dedo, se não desamarrar ali, ele vai começar a ficar preto, né? Vai começar a necrosar, né? Mas olha que interessante, bom. Doutor Rafael, priapismo, um assunto, o nome é estranho, e a gente tem que se dar conta nisso. É por isso que toda terça-feira eu converso com ele, que é urologista, membro da Academia Brasileira, Europeia e Americana de Urologia, para nós trazer assuntos que possam ser de interesse, ou pelo menos botar o assunto na conversa da turma, né, doutor Rafael? É verdade. Porque às vezes o pessoal fala, mas acha que isso aí é sempre o problema do outro, né? Sabe que graças a Deus, é uma doença que não é comum, né? Mas quando aparece é um problemão para ser resolvido. Exatamente. Doutor Rafael, muito obrigado, um grande abraço para ti, bom trabalho. Um abraço, Fábio, um abraço a todos.